E aí, mãe, você tem pré-adolescente aí na sua casa? Coloca aqui para mim nos comentários. Sim ou não, não estão nessa fase ainda. Para você, mãe, que está enfrentando essa fase e tenho certeza que tantas dificuldades na convivência diária, eu preparei este vídeo especial que eu vou te explicar tudo o que está acontecendo com esse pré-adolescente e vou também te ensinar como lidar com ele de uma vez por todas e conseguir uma relação muito tranquila por aí. Primeiro ponto para lidar com seu adolescente é entender o que está acontecendo. Neste período, entre 9 a 11 anos de idade, nós temos um intenso desenvolvimento cerebral. O cérebro da sua criança e também já os hormônios da sua criança, inclusive nós temos tido depois dessa pandemia, pelo excesso de uso de telas, pela exposição dessas crianças a toda a tecnologia e até mesmo pela condição de isolamento, estresse e alimentação associadas, nós temos tido bastante puberdade precoce nas nossas crianças. Puberdade é o desenvolvimento corporal. A adolescência é o conjunto de todo esse desenvolvimento, tanto corporal, quanto cerebral, quanto emocional, que eu vou trazer aqui para você neste vídeo. Mas enfim, só para te lembrar que sim, é um período de muitas transformações, tanto no corpinho quanto no desenvolvimento cognitivo do seu filho. E por isso, muitas vezes, todo esse desenvolvimento acontecendo aí gera tanto conflito, mas vamos aqui então a como lidar. Como eu te disse, primeiro ponto é entender. Entender que o cérebro dessa criança já consegue pensar em conceitos mais abstratos. Com isso, seu filho nessa idade pode sim começar a questionar as regras, a pensar sobre o mundo, a pensar sobre morte, sobre tragédia. Isso pode levá-lo a ficar bastante inseguro e ansioso. Inclusive, tenho aqui no canal, vou deixar na descrição deste vídeo o link de um outro vídeo sobre ansiedade que eu tenho aqui no canal para você, muito importante que você assista. E aí, essa criança então, com todo esse desenvolvimento cerebral, pode sim ficar mais insegura, ela pode sim começar a pensar sobre esses conceitos abstratos e, como eu disse para você, também temos um desenvolvimento do corpinho, um desenvolvimento hormonal, mas também físico ali de todo o corpinho. Eles crescem mais, eles tendem a emagrecer, a perder o corpinho de criança e adquirir um corpinho mais parecido com o corpinho do adulto, mas nem sempre é assim. Infelizmente, nós temos aí que mais de 16% das crianças nessa idade aqui no Brasil estão com sobrepeso. E isso interfere exatamente na imagem corporal que eles estão formando nesse momento. Eles começam a ficar, sim, mais vaidosos, a se preocupar mais com a aparência. Então, esse cuidado é um cuidado que você, mãe, deve ter por aí. Mas, antes de continuar, quero saber se já agregou aí conteúdo, se já agregou valor, se já te ajudou essas informações que eu trouxe até agora. Se te ajudou, dá um like nesse vídeo e compartilha também com outras famílias que merecem ter essa informação também. Enfim, falamos aqui da imagem corporal, mas também é muito importante destacar o grupo de amigos.
Nesta fase, o grupo de amigos é muito importante. Esta é uma fase que as crianças já começam a ter um certo autocontrole muito maior, elas conseguem entender e respeitar as regras e elas começam a formar os grupos de amigos, elas começam a se socializar mais. Isso é muito positivo, porque elas vão se vincular a crianças parecidas com elas, mas também pode ser muito negativo. Por quê? Porque é neste momento que pode começar a acontecer o bullying. O bullying é o quê? É essa violência psicológica que muitas vezes as crianças fazem umas com as outras, focada principalmente na aparência física delas, que é, como eu disse, o que está em bastante destaque nesse momento. Mas se você quer que eu te grave um vídeo sobre bullying, coloca aqui nos comentários, escreve bullying, que eu vou ter o maior prazer de gravar esse conteúdo para você. Com toda essa questão, então, de desenvolvimento cognitivo, emocional, corporal, autoimagem, o que acontece? É muita coisa, né? Muita coisa acontecendo. E também uma busca intensa por autonomia. Nesse momento em que as crianças começam a frequentar a casa e o grupo de amigos, elas começam a se comparar com esse amigo. Coloca aqui para mim, mãe, nos comentários se você já escutou aí na sua casa uma frase parecida com: mas na casa do meu amigo pode, mas a mãe do meu amigo deixa. Coloca aqui para mim, escutei. Tenho certeza que você já escutou. Inclusive, aproveita e compartilha esse vídeo com a mãe desse amigo, com a família desse amigo, que eu tenho certeza que eles vão gostar de assistir esse conteúdo também. Outra coisa, não está inscrita no canal? Aproveita e já se inscreve, porque toda semana nós temos aqui conteúdo de muita qualidade para você. Ativa o sininho, que aí você não precisa nem se preocupar. Esse conteúdo vai chegar para você, você vai ser avisada sempre do que estiver rolando por aqui. Mas enfim, então, essa criança começa a questionar as suas regras e começa também a questionar a vida de maneira geral. É o que a gente chama de fase do Rubicão. Rubicão é um rio que lá na época do Júlio César era impedido de se atravessar. Existia uma lei que impedia que as pessoas atravessassem, cruzassem o rio Rubicão. E aí Júlio César, fugindo dos inimigos no meio da guerra, enfrentou esse dilema. Ele cruza o rio e infringe uma lei, ou ele fica e simplesmente é capturado. Foi aí que ele disse aquela célebre frase: a sorte está lançada, e cruzou esse rio, o rio Rubicão. E é exatamente isso que o seu pré-adolescente está fazendo nesse momento. Ele está cruzando um rio, ele está cruzando um caminho rumo ao desconhecido. A sorte está lançada. Ele está abandonando aquela vida de criança, mas rumo a um desconhecido, rumo a algo que ele não sabe como é, rumo a um mundo adulto que ele não conhece, mas que ele já viu que tem perigos e muitas dificuldades. Então, essa é a famosa crise dos 9 anos que a gente chama. Todo esse momento pode sim deixar o seu pré-adolescente mais ansioso, mais irritado, muito mais inseguro. E qual é o seu papel? Você precisa ajudá-lo nessa travessia. Você precisa se abrir ao diálogo, ouvir o que o seu filho está enfrentando neste momento, estar ali
para acolhê-lo, ampará-lo e justamente para mostrar que esse mundo, sim, é mais difícil do que o mundo das crianças, mas que esse mundo que ele está nesse momento mergulhando pode também ser muito positivo, que esse mundo também é incrível e que existem muitas vantagens em crescer, muitas vantagens em também um dia se tornar um adulto. Então, pontue tudo isso para a sua criança, faça com que ela participe das atividades domésticas, com que ela crie responsabilidades, inclusive eu tenho aqui um descritivo, tá? Um manual das atividades domésticas indicadas para cada idade, para cada fase do seu filho. Tá no canal do Telegram, é lá no Telegram, mãe, que você vai encontrar o ouro do meu conteúdo. Lá é onde você vai ter todo o conteúdo mais completo e em primeira mão. Então, vou deixar também na descrição desse vídeo o link do canal do Telegram. Vai lá se inscrever, não perde tempo. Mas enfim, faça com que o seu filho, então, participe dessas atividades, crie responsabilidades e vá mergulhando cada vez mais nesse mundo adulto. E lembre-se, acolhimento sem julgamento. O que isso significa? Que você vai sim orientar os comportamentos que o seu filho deve ter, mas que é fundamental entender o que ele está passando, acolher e estar disponível para ajudá-lo nesse momento. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você ainda não se inscreveu, se você ainda não deu o seu like, aproveita, dá o seu like, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com outras famílias que merecem saber desse conteúdo também.